Programa Observadores. Patrocínio. Sinobras, a força de cada um constrói o desenvolvimento de todos. Bom dia, começando agora mais uma edição do nosso programa Observadores, aqui na telinha da TV Correia SBT, um programa inédito para você. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que também que é a medicina veterinária. Atendimento aos pets, né, aos companheiros de casa. E hoje a gente trouxe aqui duas feras dessa área, duas médicas veterinárias. A primeira é a Juliana Manega, está aqui do meu lado, e também a Márcia Ponk, também está aqui conosco hoje. Eu quero dizer para você, fique aí na poltrona, que hoje a gente tem muita coisa boa para conversar. As meninas vieram aqui de espírito aberto para dar muitas dicas para você de casa e com certeza vai ser um domingo bacana aqui no Observadores. Juliana, bem-vinda, quero te agradecer por atender o nosso convite. Eu que agradeço, bom dia. Que bom tê-la aqui. Márcia também, bem-vinda. Obrigada, Patrick, bom dia a todos. Que bom. Meninas, eu queria começar pelo seguinte, pra gente ser politicamente correto, né? Eu vejo que cada vez mais o termo dono de animal está pelo termo tutor. Isso. Não é isso? Não sei se é esse mesmo, que é o politicamente correto hoje. E como é que vocês veem também isso, né? Já que o dia a dia de vocês é isso também, né? Eu, na verdade, assim, já faço uso do tutor desde quando foi necessário fazer essa troca, né? Até porque a gente sabe que hoje não é somente dono, né? A pessoa que está com o animal, ela passa a ser responsável, então ela passa a ser o tutor daquele animal, né? Responsável por todo o cuidado, pelo acompanhamento da vida inteira. Então, tem essa troca de dono para tutor, mesmo por uma questão de responsabilidade sobre a vida do animal. Ótimo, achei que está bem explicado. Juliana, como é que você vê também essa... Eu também penso da mesma forma, que o dono parece mais algo material, né? Sim. Um objeto. E o pet, você tem mais responsabilidade, não é simplesmente um objeto que está ali. E cada vez mais hoje ele está fazendo parte da família, né? Se usa muito também o termo filho de quatro patas, né? Justamente. Então a gente vê também cada vez mais isso utilizado. Então, para a turma de casa também ficar esperta com isso aí. Meninas, eu vejo que também vocês duas clinicam, né? Trabalham diariamente com isso. E eu vejo também que a tecnologia tem avançado cada vez mais, né? Tanto a preocupação do tutor, né, com o seu pet vem aumentando, né? Então a demanda vai surgindo e a gente vai vendo também esse avanço tecnológico, né? Então eu sei que no dia a dia vocês lidam com isso. Você tem uma área talvez mais ampla, e a Juliana eu sei que está mais no oftalmo, né, que a gente vai conversar aqui também nessa manhã, mas eu queria que vocês falassem também sobre o avanço tecnológico, as tecnologias que têm surgido também nessa área. Márcia, por favor. Bom, eu estou mais na parte de clínica geral, né? Então, assim, diferente da doutora Juliana, que é uma área mais específica, né? Ela não faz o que eu faço, já fez, né, Ju? Hoje não faz mais. Mas eu, por exemplo, quando eu atendo algum paciente focado em olho, eu sempre dou prioridade para a doutora Juliana. Que já é uma especialidade. Que já é uma especialidade que, querendo ou não, tem maiores tecnologias do que a minha, né? Então, a tecnologia, do modo geral, na clínica geral, tem crescido bastante, né? Muita coisa está vindo da área humana para a área pet, até questões de tratamento, de medicamentos e tudo, de equipamentos, né? Mas, por exemplo, que eu vejo a doutora Juliana, ela consegue atender de forma mais específica e mais pontual no problema do paciente, porque ela tem os equipamentos mais tecnológicos do que o meu caso. Eu cito isso porque eu estava pesquisando, né, para a gente conversar, e eu vi muita até postagem de vocês com equipamento de ultrassom, né? Isso. Então são coisas que às vezes nem o ser humano está tendo tanto acesso, né, à tecnologia, que é uma tecnologia que a gente vê também já chegar aos pets, e eu acho muito salutar, né? Tanto quanto eu estou falando de ultrassom, mas também na parte também oftalmo também tem muita tecnologia embarcada, né, Juliana? Sim, hoje eu falo que, graças a Deus, né, a veterinária está evoluindo bem, a gente está caminhando por um serviço de excelência. A gente já tem tomografia, ressonância, cirurgia de catarata,
por exemplo, né, que é algo, catarata é algo bem comum no ser humano e no cão também. Sim. E se opera da mesma forma, o aparelho é igual, a técnica cirúrgica é a mesma. Então, hoje já tem um colega já em São Paulo fazendo uma técnica que um médico oftalmo desenvolveu, ele está aplicando isso também nos cães. Então, assim, a gente está sempre engateando ali atrás da medicina, né? Mas eu acho que a veterinária, ela já conseguiu estar sempre à frente, assim, conseguindo alcançar nesse termo de tecnologia. E só para fechar essa parte do assunto, essa tecnologia tanto existe quanto ela está disponível aqui em Marabá, não é isso? Sim. Isso. Tem algumas coisas, por exemplo, a tomografia, como a doutora Juliana citou, ainda para nós aqui é uma realidade que eu não vejo muito próxima, né? A gente tem Araguaína, investimento alto, né? Muito alto, não só de investimento, mas de espaço também para caber o equipamento, né? E de ter, assim, dos meus atendimentos que eu faço, se eu tivesse a tomografia ao meu alcance, resolveria, assim, milhares dos meus problemas que algumas vezes a gente fica com uma dúvida, né, sobre o diagnóstico do animal. Mas a gente, quando o tutor consegue, a gente consegue encaixar tudo certinho, a gente já tem Belém, tem Araguaína, que antes que eu falo assim, não um passado muito distante, não, coisa de 2, 3 anos atrás, não tínhamos. Eram pacientes que precisavam ter um valor financeiro mais alto, encaminhar esse paciente para Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. E hoje não, hoje a gente já tem mais próximo, né? E graças a Deus, assim, as coisas estão fluindo positivamente para o nosso lado aqui em Marabá. Como você disse no começo, os pets não são mais aquele cachorrinho lá, hoje eles são membros da família, então os tutores estão tendo essa visão, estão buscando mais atendimento veterinário e, consequentemente, os veterinários estão conseguindo melhorar os atendimentos com a parte tecnológica mesmo, de ter um retorno que compense o investimento financeiro na tecnologia. Certo. Posso complementar? Por favor, vontade. Eu vim para Marabá em 2013, né? Qual a tua origem? Eu sou goiana. Sou goiana, me formei em Uberlândia, vim para Marabá em 2013. Na época, a gente tinha, eu acho que, um equipamento de raio-x na cidade, né? Hoje a gente já está com... Que era um equipamento de dentista. Raio-x de dentista que adaptavam para fazer na veterinária. Não tinha blindagem, então radiografava dentro do consultório e aquela radiação espalhava pela clínica inteira. Sim. Então, hoje a gente já tem o raio-x, né? O ultrassom. E vale ressaltar também que hoje a gente já tem o raio-x e com um profissional que a gente consegue laudar. Exame cardiológico, um exemplo, aqui antes não tinha, hoje a gente já consegue fazer eletro, a doutora Márcia faz eletro, manda laudar, então a tecnologia veio até nisso, na internet facilitando laudo, facilitando o diagnóstico, né, sem estar presencial. A especialidade mesmo, a gente já tem eu como oftalmo, tem anestesista na cidade já, que faz só a parte da anestesia, a doutora Márcia está com a doutora Isadora, que está fazendo só a parte de ultrassom, que é a especialidade já de imagem. Então, assim, eu acho que Marabá melhorou muito nesses 10 anos já que eu já estou aqui no Pará. E na veterinária em si, eu acho ainda, tenho esperança que ainda tem muito que melhorar e tem muito caminho, sabe? E até te digo mais, num curto espaço de tempo, você está fazendo um extrato de 10 anos, né? A Márcia já está no mercado há algum tempo. Talvez tenha evoluído mais do que muitos anos atrás, nesses últimos 10 anos. Sim. Eu quero jogar bem aqui na tela uma primeira imagem. Vamos seguir aquela ordem lá. Isso, está aí. Só para a turma de casa, para a gente entrar no clima aqui, a turma de casa conhecer alguns dos pacientes de vocês aí. Eu roubei lá dos Instagrams de vocês aí. Inclusive, gostei do nome aqui do gato, Flock, se eu não me engano, é isso? Acho que foi lá no tempo. O seu? Flock, se eu não me engano. Ah, sim. O gato. Eu conheço ali o de cima, o Samuca. Samuca. Ah, sim, esse gatinho, a Flock. Então tá aí, eu peguei os mais, os que eu sabia que a turma de casa ia achar os mais simpáticos lá da turma, são esses aí, são alguns dos pacientes de vocês. Meninas, eu queria saber, Márcia, você me falou sobre consulta pediátrica, né? Isso. Ou seja, já é uma preocupação também que talvez não se tinha antes
que agora já tem. Consulta pediátrica. Explica pra Tanto gente. é que a gente hoje, assim, quando o tutor chega com aquele filhotinho, né, com poucos dias de vida ali, média de... Geralmente eles procuram a gente com 30 dias, é o que a gente já chama de consulta pediátrica. Sim. Que antes não, eu procurava um pet, fazia um remedinho ali e tal, no balcão mesmo e ia embora. Hoje em dia não, hoje a gente já tem consulta pediátrica, é uma consulta onde a gente vai esclarecer todas as dúvidas do tutor, né, daquele paciente, principalmente aqueles de primeira viagem, que nunca tiveram contato com o animal. Então, ali a gente avalia o paciente, faz remedinho de verme, faz as vacinas, faz a carteirinha de vacina, orienta o tutor sobre alimentação, sobre os cuidados, manejo em casa, né? Orienta sobre o fato do animal não poder ainda ir para a rua, para os passeios, banho em pet, frequência de banho. Então, hoje, a consulta pediátrica, ela faz parte do nosso atendimento, não mais como uma clínica geral, né? Geralmente, até na consulta pediátrica, vem o pai, vem a mãe, vem o filho, a família inteira vem e a gente senta, conversa ali 1 hora e meia e dá todo esse respaldo para não sair com nenhuma dúvida. Tá aí, muito bom. Juliana, como funciona a visão dos animais? Realmente o PET, né, que é o objetivo da nossa conversa aqui hoje. Já que você falou que o tratamento é praticamente igual, mas também a visão também é igual? Muda em alguns aspectos. O cão enxerga, o cão e o gato, né? Enxerga colorido. Eu acho que tem muita gente que ainda acha que o cão enxerga preto e branco. Sim, não, ele enxerga... Tem muita gente que fala isso na rua. Ele enxerga colorido, só que ele enxerga só em dois tons, que é o amarelo e o azul. Então, eles enxergam colorido. Na verdade, eles enxergam muito bem no escuro. O que é o escuro pra gente, pra ele é penumbra. Sabe quando você fica com a porta tudo fechado e a porta um pouquinho aberta, não entra um pouquinho de luz, que a gente consegue se ver, mas está no escuro. Isso é penumbra. Então, eles enxergam o escuro total para a gente, é aquilo para eles. Então, e eles têm, a gente, o ser humano, tem a visão, um órgão muito importante, né? Um sentido muito importante. O cão, ele já tem o olfato e a audição também muito melhores que o nosso. Então, tem essa diferença aí entre o ser humano e os animais. Certo. Pessoal, quem ligou a TV agora, a gente está recebendo aqui a doutora Juliana Maneira e também a doutora Márcia Ponck, que são médicas veterinárias, um bate-papo muito bacana. A gente tem muita coisa para questionar para elas aqui, tem uma lista aqui de umas 500 perguntas, mas a gente já morreu o primeiro bloco, a gente vai para um rápido intervalo. Continue conosco aqui no SBT. De volta com o programa Observadores, aqui no SBT. Quero lembrar você de casa que os nossos programas anteriores estão à disposição lá no YouTube. Basta você digitar Observadores Marabá, que você encontra todos os programas anteriores, a íntegra, tá? E também esse aqui vai estar à disposição a partir da terça-feira. Hoje a gente está recebendo aqui duas médicas veterinárias, a doutora Márcia Ponck e também a Juliana Maneira. Também a Juliana, que é especialista em oftalmologia de pets, né? E a Márcia falando em nome dos clínicos gerais, né? E futura dermatologista. Olha aí, futura dermatologista também, muito bom. Eu quero até aproveitar que você citou isso, né? E o fato de vocês continuarem, né, estudando e etc. Eu sempre faço questão de destacar aqui, quando eu trago profissionais liberais, como é o caso de vocês, que infelizmente a faculdade prepara o profissional da área, mas não prepara esse profissional para ser um empreendedor, né? Exatamente. E eu falo isso com muita tranquilidade porque eu acompanhei o início da carreira da Márcia e sei que foi uma dificuldade que você teve. Demais. Né? Ou seja, você de um dia para o outro você se obriga, se você for montar uma clínica, a ser uma administradora. Exatamente. Né? Ou seja, quando você foi preparada para ser uma médica veterinária. Exatamente. E de repente você tem que lidar com fluxo de caixa, com investimentos, com funcionários, né? Com pagamento de INSS e etc. Então eu queria que vocês duas falassem também sobre as dificuldades que existem, né? Vocês são jovens profissionais, mas que eu sei que já tem um caminho andado, já tem uma carreira consolidada. Márcia, por favor, primeiro. Eu te confesso, assim, que eu já estou
formada há 12 anos, né? Mas há 10 aqui em Marabá com a minha clínica. Ainda não me acostumei. Né? Sempre tem os desafios do dia a dia. Eu ainda sou médica veterinária, não me vejo como administradora, ainda enfrento infinitos desafios, ainda infinito, assim, diversas dúvidas, né? Mas eu tenho uma equipe por trás aí que sempre está me auxiliando também, mas não é fácil, porque, como você disse, a faculdade não te ensina para isso. É o caso do odontólogo também, e vários outros como profissionais. Como todas as outras profissões, né? O certo mesmo seria fazer uma faculdade de administração associada com uma medicina veterinária aí para poder montar o ramo. Mas tá dando tudo certo. Já estou há 10 anos aí, graças a Deus a clínica aumentou nesses 10 anos, né? Então, eu já tenho o meu nome feito em Marabá, a clínica é conhecida aqui. Show. Então, sinal que tá dando tudo certo. Juliana, e para você, como é que foi? Eu comecei agora, né? Porque tem 2 anos agora que eu voltei para Marabá, eu fiquei 4 anos fora, mas sempre trabalhei como funcionária. E agora hoje, como oftalmo, que eu sou autônoma, né? Não acho fácil. E além da parte administrativa, ainda tem um outro detalhe que chama marketing, né? Sim, que é se vender, né? Que é o marketing, que é aparecer, que isso tudo é muito difícil. Então, hoje, assim, o que eu consegui fazer, mesmo eu sendo pequena, a minha empresa sou eu, né? Não tenho funcionário, sou eu, mas eu consigo hoje já diferenciar a PF de PJ, mas tem uma empresa que me auxilia na parte financeira. Então, eu tenho uma consultoria nessa parte financeira, porque foi a forma que eu vi de fazer a engrenagem rodar, sabendo que... E não tem como a gente ter tudo isso na graduação mesmo. Não acho que dá. Na verdade, eu já acho pouco tempo para a veterinária, que é tão ampla, né? Sim, a gente estuda inspeção, avicultura, bovinocultura, pequenos. É tanta área dentro da medicina veterinária que eu realmente acho que não dá para encaixar mais a administração, a gente tem que correr por fora mesmo depois que forma. Certo. Eu abri esse parênteses aqui, principalmente porque a turma de casa, né, que esteja vendo vocês falando aqui de uma forma tão segura, grandes profissionais e que se inspirem nisso, né? Outras mulheres ou rapazes aí que pensem futuramente em cursar medicina veterinária, para que eles também possam, né, ter esse feedback de vocês, eu agradeço. Mas voltando a falar de saúde, né? Eu queria, Juliana, que você falasse um pouquinho se existe alguma predisposição. Existem raças que têm mais predisposição a problemas oftalmológicos e se também, como no ser humano, a idade também é um fator. Sim. As raças existem, né? E as raças mais predispostas são as raças que têm um focinho curto. Shih Tzu, Bulldog, Pug. Por eles terem o formato da cabeça, já cria esse problema, que tem o crânio, a órbita tem que ser assim e o olho encaixar. Sim. Nessa raça, a órbita é reta, então o olho não cabe lá dentro. Não é que eles têm o olho maior que os outros cachorros, são que o olho não cabe dentro do espaço, o espaço é pequeno, então o olho é projetado para fora. Então essas raças... além dessa alteração do olho muito exposto, tem alteração de cílios, ressecamento do olho. E a questão de quanto mais velho, né, a questão da idade, mais a questão da catarata, que a catarata, assim como no humano, no cão também acontece. Pode acontecer antes, mas também tem algumas raças. O Poodle é uma raça que pode fazer catarata já senil, que é a catarata do idoso. Tá. Márcia, uma questão que eu acho que muita gente de casa deve enfrentar, né? Muita gente acaba virando tutor não por escolha, mas porque, né, adotou de repente um animal que estava ali pela rua, não encontrou o tutor original e acabou ficando ali, aquele cachorro, aquele gato, acabou ficando ali naquela família. Que cuidados essa pessoa deve ter, né, ao tomar essa voluntariedade, que aliás é positiva, né? De tirar aquele animal da condição de rua, mas que cuidados ela deve ter, principalmente essa pessoa que nunca teve contato com pet? Primeiro passo, pegar o animal e levar numa clínica veterinária, né? Porque a gente sabe que se aquele animal está na rua e aparentemente ele tem um tutor, né? Ou de fato ele está perdido,
né? Então é uma forma da gente tentar divulgar para chegar no tutor, ou porque aquele animal, infelizmente, foi abandonado com alguma doença, que muitas vezes é uma doença que pode ser infecto-contagiosa, né? Passar para outros animais. E eu falo assim, Patrick, geralmente quem tem essa atitude de estar andando na rua, ver um animal, um cão, um gato abandonado, geralmente já tem animal em casa, né? Já tem essa sensibilidade. Então, você pegar aquele animal e imediatamente levar ele para dentro da sua casa, você está correndo o risco de levar doença junto. Sim. E acabar contaminando outro animal. Existem algumas doenças, principalmente de pele, que podem passar para nós, seres humanos, via contato mesmo, direto. Então, primeira coisa, achou o animalzinho na rua, independente das condições que ele se encontre, leve ao veterinário, para ele ser avaliado, ser feito exames. Se for o caso, deixar aquele animal em quarentena, né, que é o período aí em observação para ver se ele vai manifestar alguma coisa. Depois, tudo certo, tudo tranquilo, vacinar, vermifugar, para colocar esse animal no ambiente dentro de casa. Ah, mas eu não tenho condições de deixar o animal na clínica em observação? Então, providencia um cantinho, um quartinho, um banheiro na sua casa, deixa aquele animal lá até você poder levar no veterinário, que às vezes acontece de ser à noite, não tem clínica 24 horas, para você tomar todos os cuidados e evitar os riscos para a sua família e para os seus animais de casa. Essa coisa que se fala da castração, porque o animal gosta de muito de estar na rua, né? Às vezes ali em terrenos vizinhos, etc. Acho que acontece mais com gato, talvez, né? Isso. Qual que é a realidade dessa coisa da castração, não? O pessoal fala muito assim, tem que castrar para ele deixar de estar na rua. Exatamente. Os gatos, principalmente, porque o macho, quando ele atinge aí a sua idade sexual, que é em torno aí de 7 meses, 8 meses, a primeira coisa que eles fazem é fugir. Eles vão procurar a fêmea para acasalar, e muitas vezes passam 2, 3, 4, 5 dias fora de casa. Quando retornam, eles retornam machucados, porque brigaram, disputando o território com outro macho, né? O cão ou a cadela, de certa forma, o tutor consegue conter mais dentro de casa, né? O gato não, o gato tem um acesso fácil, ele pular a janela, subir no muro, ele vai embora para o mundo, né? Então, a gente sempre prioriza a castração, né? Precoce que eu digo no caso de fêmeas, né? Deixa o primeiro cio, que geralmente acontece com 6 meses de idade, entre o primeiro cio e o segundo fazer a castração. Hoje não tem mais indicação de castração antes do primeiro cio. No caso dos machos, é mais ou menos com essa idade também, tá? De 7, 8 meses. No caso dos cães, a gente pode esperar até 1 ano, né? Para certificar de que os testículos eles já desceram da região abdominal e estão no posicionamento certo para facilitar a castração e o pós-cirúrgico também. Mas é de extrema importância até para um controle populacional, né? Controle populacional, existem muitas doenças que são transmitidas pelo momento da cruza, algumas doenças que não têm cura, que passa a ser doença crônica, né? Então, a gente sempre prioriza, que é o que eu já converso na consulta pediátrica. Tá? Eu já deixo uma data ali, já deixo o tutor avisado de 1 mês para ele já se organizando. Alguns não querem castrar, não vou castrar, quero reproduzir. Ok, reproduza, mas vai chegar um momento da vida do animal que você indicado castrar. Isso. Não obrigatoriamente, tá? Mas até para prolongar, para gerar uma qualidade de vida para esse animal. A gente sabe que existem algumas doenças, principalmente em fêmeas, que elas acontecem com o avanço da idade. Tumor de mama, piometra, tá? Então, é mais fácil você castrar uma fêmea jovem, saudável, do que você ter que castrar uma cadela cheia de tumor de mama, com problema cardíaco, problema renal, onde o risco de vida do paciente é muito maior. E tudo isso pode ser adiantado, como que você falou, né? Evitado. Vamos botar uma imagem aqui, por favor, Salatiel? Aqui na plaquinha você está falando que passou por uma quimioterapia, né? Essa foi a amarelinha. A amarelinha, inclusive, foi resgatada por uma cliente minha lá da clínica. A amarelinha estava prenha, e aí pariu, a tutora levou para casa, pariu. Depois de certos meses, a amarelinha começou um sangramento pela vulva. E ela levou para o atendimento, foi constatado um tumor, que chama tumor venéreo transmissível, conhecido como TVT, que acontece pela cruza. Então, no momento em que ela cruzou lá atrás, ela cruzou com um macho contaminado com esse tumor
e passou para ela. Como que é feito o diagnóstico nesse caso aqui? Já que você destacou no bloco anterior que nós não temos tomógrafo aqui, por exemplo. Nesse caso aí do TVT é simples, tá? Basta ter um microscópio na clínica. Tá? Então a gente faz um procedimento que chama imprint, né? Onde a gente vai avaliar as células, né? Pega aquele nódulo, que ele fica exposto, ele é visível ao olho nu, mas a gente avalia aquele nódulo através de uma lâmina em microscopia. Tá? E aí fecha o diagnóstico do TVT e faz a quimioterapia. E a amarelinha, nesse dia, recebeu alta. Então, tá aí. Vamos passar aqui mais uma, por favor, Salatiel. Aqui é ressonância, é isso? Não, aí é uma ultrassom, não é isso, ultrassom, doutora? Perdão. É, ultrassom ocular. Conta pra gente aí, Juliana. Aqui já é um equipamento que a gente tem em Marabá, né? Sim. Eu peguei esse aí, a foto, ela está tentando ver que imagem é essa, mas a gente pegou ilustrativa, tá? É da internet. Mas a gente tem esse equipamento em Marabá, né? Tem o equipamento ultrassom ocular. Hoje ele tem um equipamento próprio do ultrassom ocular, mas a gente consegue fazer um bom exame com o equipamento de ultrassom geral, que é o que a gente tem, inclusive tem lá na clínica da doutora Márcia, que eu já fiz ultrassom lá também. E o ultrassom, ele auxilia no diagnóstico de algumas doenças oftálmicas, como o descolamento de retina. Às vezes o animal, ele descola a retina e tem a superfície ocular, né, a córnea, que é a parte mais externa do olho, não está transparente. E eu não consigo avaliar isso na consulta, porque eu não consigo, a luz não chega até o fundo do olho do cão, que é onde está a retina. Então, com ultrassom ocular, a gente já consegue fazer o diagnóstico de descolamento de retina e a gente tem aqui em Marabá. Tá aí. Você falou de descolamento de retina, eu tinha notado aqui junto com suspeita de corpo estranho. E eu estou lembrando aqui que esses dias entrou alguma coisa nos meus olhos, eu demorei 3 dias para resolver. E expondo para o médico o que eu estava passando, coitado do animal. Imagina a gente, que está mais predisposto, né? Com certeza, a corpos estranhos no olho, não tem nem como dizer que está. Corpo estranho no olho também é uma forma de avaliação com ultrassom ocular, porque às vezes o corpo estranho, ele não entra na frente, né? Ele pode entrar lateral. E volta a questão das raças, né? Se eu tenho uma raça que tem o olho muito exposto, é muito fácil um corpo estranho entrar aqui lateralmente e eu não vou conseguir ver isso clinicamente. Aí só com o auxílio do exame de imagem. Entendi. Vamos passar mais uma imagem, por favor, Salatiel. Aqui, Márcia, eu coloquei para... Tem uma imagem internet, que é a primeira ali, né? Para ilustrar a tosa, né? E aqui já é um paciente teu aqui do outro lado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre banho e tosa, a importância. Isso, é super importante, ainda mais que a gente vive em uma região bem quente, né? Então, vamos falar um pouquinho dos gatos, né? Que assim, a maioria dos tutores tem aquela dúvida se o gato precisa do banho semanalmente, assim como os cães. Não é necessário. Na teoria, os gatos nem precisam tomar esse banho em pet, tá? Porque os próprios gatos se banham, né? Eles se lambem. Então, eles se limpam ali, né? Então, a gente aconselha, assim, naquelas raças de gatos mais peludos, frequentar o banho em tosa uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, para um banho e uma tosa higiênica, né? Que é aquela tosa da parte íntima, para deixar o animal mais confortável, para não ficar acumulando sujeira na parte íntima do animal. Agora, os cães, a gente pede banho semanalmente, né? Ou pelo menos a cada 15 dias. Aquelas raças de pelo curto não tem necessidade dessa frequência, tá? Assim como os gatos, eles também não precisam banhar com tanta frequência. Na questão dos pelos longos, é mais para manter a escovação em dia, tá? Porque, infelizmente, ainda não é uma realidade dos tutores terem o hábito de pentear o animal diariamente, né? Imagina nós, mulheres, ficar sem pentear o cabelo, aquilo vai criando um nó, vai doendo, vai causando problema no couro cabeludo. É a mesma coisa de animais de pelo longo. Então, se o tutor não tem tempo ou não tem a questão de ficar penteando em casa, levar ao pet pelo menos uma vez por semana para evitar a formação desses nós, né? Que aí, com o tempo, esses nós acabam agredindo a pele, deixando ali mais úmido, favorecendo o problema de pele. E aí, quando chega para nós no banho e tosa,
é o que a gente fala, aquela tosa geral, completa na zero, que o animal sai sem pelo nenhum, que também não é favorável para ele, porque o pelo também entra como fator de regulação de temperatura, né? Então, tem um porquê, né? Exatamente. Então, assim, uma vez por semana, a cada 15 dias, para os cães de pelo longo. Certo. Pessoal, quem ligou a TV agora, a gente está conversando aqui com a doutora Márcia Ponco, que estava falando agora, e também com a Juliana Maneira, que são médicas veterinárias, estão dando muitas dicas aqui para a gente. Eu tenho certeza que você de casa está gostando. Continue com a gente tem mais um bloco, nós voltamos já já do intervalo. De volta com Observadores, aqui na TV Correio SBT. Hoje a gente está batendo um papo muito bacana com duas médicas veterinárias, a doutora Márcia Ponco e também aqui a Juliana Maneira, ela que é especialista nessa parte oftalmológica, e a Márcia é cirurgiã geral, né? Atendimento clínica geral. E futura dermato também, que ela está dizendo para a gente. Vamos jogar mais uma imagem aqui, por favor, Salatiel. Aqui é a Juliana em ação, né, Juliana? Me chamou a atenção o ambiente escurecido. Por quê? Porque para avaliar o olho, eu preciso de um foco de luz convergente. Sim. Né? O equipamento, que é a lâmpada de fenda, ele chama lâmpada de fenda porque ele projeta luz, e eu tenho luz focal, tenho luz em fenda. E a luz em fenda, eu vejo tanto a córnea, porque o olho a gente tem que avaliar em profundidade, né? Um órgão que tem a córnea na parte mais anterior, a íris intermediária, a lente que está lá atrás. Então, eu preciso de um foco de luz que eu consigo avaliar todas as estruturas dentro do olho. Por isso que, como a doutora Márcia disse no início, às vezes o clínico geral fica um pouco limitado para fazer essa avaliação, porque realmente o equipamento faz muita diferença. Certo. E aqui é um caso de quê? Aí é um olho de um Shih Tzu, é um olho normal, né, entre aspas, de um Shih Tzu. Que eu mostro aí que a pálpebra é muito grande, então essa pálpebra eu estou abrindo ela com as mãos, né? A pálpebra é muito grande. O número 2 ali, não sei se dá dando para ver, mas tem pelos que nascem bem no canto do olho. Sim. E esse pelo fica virado para dentro do olho. Então, por isso que esses animais têm muita alteração. Às vezes... o tutor leva para o banho-tosa, né, que a gente comentou anteriormente, e o cão sai de lá com o olho fechado, a pessoa já acha que aconteceu no banho-tosa. E na verdade não, o que acontece? Esse cão tem um atrito no olho, tem o pelo que nasce lá dentro, aí ele vai para o ambiente de banho-tosa, que dá o banho, tem o secador, né, tudo. A exposição exagerada piora essa alteração que ele já tem. Então, assim, digamos que 98% é bem alto, todas dessas raças, né? O Shih Tzu, o Pug, tem muita alteração. E isso não significa que é normal. É normal, ele remela o olho direto. Isso é normal, é uma remelinha. Não é normal remelar, o olho vermelho não é normal. Então, isso tudo a gente tem formas de corrigir, tanto cirurgicamente como clinicamente. Porque, pensa a gente, né? Entra um negocinho no olho, já incomoda. Imagina quando tem pelo e pele dentro do olho, que é o que acontece. Nossa, é uma dificuldade. Doutora Márcia, eu sei que é uma preocupação sua muito grande a questão da automedicação dos pets, né? Sim. Como é que funciona isso nos animais? Ser humano a gente sabe, né? Sempre vai ter a tia, a avó, alguém que já tomou um remédio. Toma isso aqui porque funcionou comigo. E no caso dos pets também é assim? Alguém que ouviu falar ou que já usou no próprio animal e sugere para outra pessoa? Tem sempre uma vizinha, tem sempre um primo, um parente, que o meu cachorrinho estava do mesmo jeito, meu gatinho, eu fui no veterinário e me passou isso. Então, também, assim, quase que 100% dos nossos atendimentos, quando chegam para nós, o tutor já tem uma lista de medicamento. Ou então, assim, não, ele teve esse problema semelhante começo do ano. E eu fiz a mesma receita que eu já tinha, mas não deu certo. Então, se não deu certo, não é o mesmo problema. Né? Então, a gente sempre peço também para não automedicar,
procurar sempre um atendimento veterinário, porque cada animal é cada organismo responde de uma forma. A gente tem muito problema, Patrick, com medicamentos de uso humano, Sim. que não podem ser usados na veterinária, tá? Entre eles, por exemplo, o ibuprofeno, que é muito comum. Qualquer um vai na farmácia, meu cachorro está com o olho inflamado, faz um ibuprofeno. Eu já peguei paciente intoxicado com Dorflex, com Neosaldina. Gente! Coisas que todo mundo tem em casa, né? Então, assim, que aí o animal chegava para mim vomitando sangue, e aí eu falava, meu Deus, o que esse animal tem? Revirava o animal com o exame, e no meio da conversa com o tutor, ele falava, eu dei uma caixa de nimesulida. Então, justifica, Gente. né? Então, assim, e às vezes o animal vem a óbito, não é da doença que ele estava doente, mas veio a óbito por conta da automedicação que o tutor deu em casa. Então, a gente pede para não automedicar. Não tem como levar o animal no pet shop, né, numa clínica veterinária. Procura pelo menos um balconista, alguém, para indicar pelo menos um medicamento veterinário até o tutor ter condições de procurar um veterinário para atendimento. Certo. Doutora Juliana, com certeza da tua última resposta, é uma pergunta que eu sei que as pessoas de casa te fariam, né? Vão dizer assim, mas ela é profissional, quando ela bate o olho, ela já está vendo que ali tem um problema, mas eu em casa não vou perceber isso. Então, quais são os sinais que as pessoas de casa podem perceber que está tendo um problema ali, ou alguma coisa está incomodando os olhos do pet, ou tem algum problema oftalmológico? Quando quais sinais indicam para ela que ela deve procurar um profissional como a senhora? Como eu disse antes, a remela, né? O olho remela muito, remela de manhã. Secreção não é normal, não tem. A gente fica com o olho com secreção todos os dias. Eu falo que é muito fácil, é só extrapolar para o ser humano. Você fica com o olho com secreção, você acorda com o olho com secreção sempre. Se isso acontece, não é normal. Então, secreção, olho vermelho, né? Coçar demais. O animal, e coçar, o que a gente fala do coçar, é o animal que se esfrega, né? O coçar não significa que ele pega a mãozinha e passa lá no olho, mas esfrega na perna, esfrega na caminha. O coçar, o olho vermelho, ficar com o olho mais fechadinho, piscando demais. E uma coisa que eles fazem muito quando estão com dor no olho é afastar de luz. Então, fica embaixo demais da cama, procura ambiente escuro. Porque a luz vai gerar uma dor, na hora que ele vê a claridade, ele sente dor. Então, isso são alguns pontos que o tutor pode observar. Certo. Tem mais uma imagem aqui, Salatiel? Tá aí. Você me diz que isso aí é realmente o que eu estou pensando, que esse atendimento aí. Não é um atendimento muito comum para ti, né? Mas ele, então... Eu trouxe o nome dele aqui, lá do teu Instagram, é o Rantaro. Rantaro, Uhum. Ele tinha catarata, o Rantaro. E esse foi um atendimento quando eu estava em Valinhos, que eu trabalhei um tempo lá perto de Campinas, né, em São Paulo. E lá tinha um profissional já, um cirurgião que opera. Eu atendi ele com catarata, uma calopsita com catarata também. Todos os animais, né? Não importa o tamanho. É ave, viu, pessoal? Quem nunca viu. Não importa o tamanho, né? Eles vão ter alterações oftálmicas quando são criados, né? Com a gente que fica mais perto. Na natureza a gente não consegue ver mais perto. Certo. Nosso tempo está passando e eu já estou correndo com alguns temas aqui, Márcia, e a gente não pode deixar de falar de leishmaniose, né? Porque é uma realidade das ruas, é um nome muito conhecido, talvez as pessoas não conheçam muito como tratar, né? Mas o que é a leishmaniose e qual a importância de se tratar? A leishmaniose, a gente sabe que, ou calazar, como muita gente conhece ainda na nossa cidade, a leishmaniose é uma doença crônica, tá? Infelizmente ela não tem cura. E o problema maior dela é porque é uma zoonose, né? Ela passa do animal para nós e dos seres humanos para os animais, mas não por contato, tá, Patrick? Que é um problema muito grande, que todo mundo que tem, ou na sua grande maioria, que tem um animal com leishmaniose, a primeira coisa que eles falam é de fazer eutanásia, né? De sacrificar o animal, porque imagina que o fato de você ter contato com o animal, você vai pegar. Não. A transmissão é pelo mosquito, tá? Conhecido popularmente aí como mosquito palha. Então, ele é bem pequenininho, menor do que o pernilongo,
de cor amarronzada, né? E ele costuma sugar o sangue. Então, qual que é a forma de transmissão? Eu tenho um animal, um cachorro lá no quintal que não usa nenhuma prevenção, não usa uma coleira, mas o mosquito se alimenta de sangue. Então, ele vai procurar aquele animal, vai picar e ele transmite a leishmaniose no momento da picada. E aí, esse mesmo mosquito que está contaminado, ele pode picar o ser humano, tá? Então, o que muita gente faz? Ah, meu cachorro tem leishmaniose, eu vou eutanasiar porque eu não quero pegar leishmaniose. Mas é mosquito. Você pode estar dentro da sua casa, você não ter animal nenhum, e o mosquito vir lá do vizinho e picar você. A mesma coisa com a dengue, né? Você mantém o seu quintal limpo, eu até falo isso para os meus tutores. Você não precisa eutanasiar seu animal. O cão, ele é uma vítima, tanto quanto nós, né? Só que qual que é o problema hoje na veterinária? Em seres humanos, a gente ainda consegue, a gente não tem a cura, tá? O que muita gente acha também, que o ser humano com leishmaniose positivo, ele vai tratar e vai curar. Não, não vai. Ele vai passar a ser um portador assintomático. Ele trata para não ter sintomas e, consequentemente, reduzir a carga de protozoários no organismo dele, que é o que a gente tenta fazer na veterinária. Só que aonde choca a informação? Os tutores não dão continuidade no tratamento. Então, aquele animal que é diagnosticado, começa um tratamento, o tutor abandona no meio do caminho, porque o animal ficou muito bem visivelmente. As feridas somem, ele volta a comer, o ser humano também faz isso, né? Melhorou um pouquinho, abandona o tratamento. Então, ali, o que acontece? Abandonou o tratamento, ele volta a ser fonte de transmissão. Sim. Tá aí, ó. Que é esse rapaz aí. Salatiel aqui, né, o nosso mágico. Nem tinha separado essa imagem, mas ele pegou a tua fala e já foi procurar lá. Obrigado, Salatiel. Então, esse aí que é o... É o momento em que ele está picando. Como é que é o nome do mosquito? Popularmente, mosquito palha. Isso. Pela cor, né? Que ele se assemelha muito com uma cor de palha. Certo. Posso complementar algo da oftalmo da leishmania? Eu falo que Marabá é tão endêmico, as pessoas tinham que ter muita consciência disso, porque estudos, né? Você pega artigos, a alteração da leishmania no olho é a média de 13% dos animais. Eu devo atender aqui, de 10 animais que eu atendo, 7 ou 8 ou positiva comigo ou vem positivado, porque tem alteração. A leishmania, ela causa alteração oftálmica. Só que entende que do total de cães, de animais, 13% só manifesta no olho. E meu N é muito grande aqui de atendimento. Isso significa o quê? Que a nossa cidade tem muito caso. Para eu estar atendendo muito caso de olho, é porque aqui tem muito caso. Então, assim, realmente, a prevenção, né? Todo mundo, encoleiramento, colocar repelente, isso é muito importante, porque é uma doença muito triste, muito grave. Vocês duas citaram a coleira, porque tem a coleira também com repelente, é isso? Isso, a gente tem algumas coleiras no mercado que funcionam como repelente, cada marca tem sua validade, né? E a função é exatamente o repelente. A gente coloca a coleirinha no pescoço do animal, a hora que o mosquito se aproximar do animal para sugar o sangue, ele repele, tá? E também tem os repelentes em spray, que também são mais acessíveis, né, do que as coleiras, só que requer o uso diário. Tem que lembrar, né? E, Márcia, também aproveitando, pessoa que viaja, né? É só ela e o pet em casa, viajou e de repente deixou o pet com um vizinho, um parente, pessoas que não têm experiência diária de cuidado com o pet. O que a pessoa deve levar em conta na hora de viajar e na hora de escolher alguém para ficar com o seu pet? Primeira coisa, a confiança, né, Patrick? Você tem que saber com quem você está deixando o seu pet. Eu sempre passo isso também nos meus atendimentos. Ah, doutor, eu vou viajar. Com quem vai ficar seu pet? Ele vai ficar num hotelzinho? Ele vai ficar existe também, né? Existe, a gente tem hotéis aqui em Marabá. Você vai ficar com um parente? Deixa o meu telefone com quem for ficar com o animal. Porque, às vezes, com a ausência do tutor, o animal sente a falta, né? Então, ele começa a passar mal, ter algum sintoma, alguma coisa. E eu estou sempre à disposição para poder dar esse suporte.
Então, assim, tem que ter o cuidado de manter a mesma alimentação, porque muitas vezes, principalmente quem vai para hotel, manda o animal, mas não manda a alimentação. Então, o hotel fornece um outro produto, um outro alimento de outra marca. Ele vai estranhar. Ele vai estranhar, ele vai começar a ter problemas intestinais. Então, sempre ter todo esse cuidado e deixar o veterinário da sua confiança avisado que você está indo viajar, que qualquer coisa ele está ali para atendimento. Certo. Meninas, eu tenho uma lista ainda de uns 200 perguntas aqui, mas nosso tempo estourou, né? Eu vou deixar esse último tempinho para vocês, para as últimas considerações de vocês. Eu quero agradecer a vocês pela participação aqui hoje, acho que foi muito útil tudo que a gente conversou, importantes alertas que a gente está fazendo para a turma de casa sobre, né, a importância do cuidado preventivo, principalmente, que é uma área que as duas trabalham muito, né, com a questão preventiva e que está cada dia mais importante. As pessoas também estão se conscientizando mais, né? Entendo que as pessoas estão mais conscientes. Então, isso é um trabalho que, ao longo dos anos, os profissionais da área trabalharam para a gente chegar a essa realidade e eu percebo que o mundo já está se conscientizando mais das coisas. Márcia, obrigado, te agradeço. Por favor, suas considerações finais aí para a turma de casa. Primeiramente, obrigada, Patrick, é um prazer estar aqui. Eu acho muito válido a gente ter esses minutinhos de bate-papo no seu programa, que é TV aberta, né? Então, quero deixar meu agradecimento para você em especial e deixar para os tutores aí que estão assistindo a gente, que tenham extrema responsabilidade sobre os seus pets, né? Eles não falam. Então, a gente tem que estar de olho ali para entender os sinais, procurar atendimento veterinário e não ver mais o pet como aquele animal de fundo de quintal que come resto de comida, que come osso, que vai no açougue e compra uma alçada, né? Então, assim, existem as formas para a gente poder atender o animal e dar qualidade de vida para ele. Eles merecem, porque em contrapartida aí, eles trazem muito amor e muito carinho para a nossa família, né? Então, ver o animal hoje como um membro da família, não mais como aquele cãozinho lá do quintal. Que show. Adorei essa mensagem final aí. Juliana, também fica à vontade. Bom dia. Eu queria agradecer, né? Agradecer em especial a você, a doutora Márcia, que me convidou para estar aqui. Fico bem feliz em estar num lugar que a gente pode falar que hoje a veterinária já tem especialidade na cidade, né? E que a gente está disponível, né? A Marabá já evoluiu muito e eu fico muito contente de estar podendo mostrar isso, levando isso para as pessoas, né? Verdade. Nós ainda mais de termos podido discutir aqui hoje, justamente com duas especialistas e mostrar para a turma de casa o quanto a gente tem avançado. Muito obrigado a vocês duas por terem topado estar aqui hoje. Estão bem nervosas a participação, mas foi muito bom. Percebo que a gente realmente colaborou com a turma de casa. Quero agradecer a você que nos acompanhou aqui hoje, agradecer a turma aqui dos bastidores, Davi, Salatiel, toda a nossa equipe e desejar um ótimo domingo a você e até a semana que vem aqui na telinha da TV Correio SBT. Programa Observadores. Patrocínio. Sinobras, a força de cada um constrói o desenvolvimento de todos.